Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. Na aula de hoje a gente vai falar sobre números racionais. A gente vai começar a falar sobre números racionais, como que a gente representa os números racionais na forma fracionária, decimal. Então fica de olho no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber as notificações quando tiver novos vídeos, né? E principalmente se você gostou do vídeo, de deixar o seu like aí, porque isso ajuda muito o nosso canal. Tudo bem, gente? Então vamos lá pro vídeo? E não se esqueçam, né? Se vocês tiverem dúvidas, comentem! Bom, pessoal, então como vocês viram aí na abertura, na aula de hoje a gente vai falar sobre os números racionais, né? E o que vem a ser números racionais? Números racionais são aqueles que podem ser, que servem para representar quantidades que podem ser quantidades inteiras ou quantidades quebradas. Como assim, professor? Por exemplo, quando a gente fala números inteiros, que é o que a gente estava estudando, ele só servia para representar quantidades inteiras. Então, se você tivesse, por exemplo, uma barra assim de chocolate, você só poderia contar quantidades inteiras, barras inteiras de chocolate, certo? Agora, quando se trata de números racionais, você pode tratar, por exemplo, de cortar uma barra assim no meio ou em uma parte qualquer e falar, ó, eu tenho uma barra e meia. Eu tenho 1,5 barra de chocolate. Ou então você ainda pode utilizar o conceito de fração que vocês estudaram lá já estudaram em muitas outras séries, né? E no sexto ano foi uma delas. Usar o conceito de fração, onde você fala assim, eu tenho aqui, ó, uma barra inteira, né? Meia barra, e já que essa barra aqui está tendo uma divisão aqui no meio, eu posso fazer uma divisão nessa também e falar que eu tenho 3 pedaços de uma divisão de 2 partes. Então, ó, as barras foram divididas em 2 partes e eu tenho 1, 2, 3 pedaços. Eu tenho 3 meios. Aí existe uma coisa muito interessante que a gente pode fazer, que é transformar uma medida na outra. Transformar a medida em forma de fração para forma decimal e vice-versa. Então é uma das coisas que a gente vai aprender aqui hoje, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, a gente vai transformar a representação, vamos colocar assim, transformação de fração em decimal. Vamos começar por aí. De fração em decimal. Aí você vai falar, professor, mas e os números positivos e negativos? A gente vai falar disso ainda? Sim. Só que a gente agora vai falar de número positivo e negativo na forma fracionária, né? Então vamos lá. Para você transformar uma fração em número decimal, vamos pegar um exemplo da fração menos 4 quintos. Olha só, é uma fração negativa, menos 4 quintos, né? A gente tem que entender que a fração, ela é uma divisão. Então, menos 4 quintos, né, como o nosso primeiro exemplo aqui, ele vai ser negativo, porque a fração é negativa, então o número decimal também será negativo. E para resolver essa nossa divisão, ou essa nossa transformação de fração em decimal, a gente vai fazer a divisão, né? Eu estava ansioso para falar divisão. A gente vai fazer uma divisão. Então, fração nada mais é do que uma divisão do numerador pelo denominador, tá? Vamos lembrar desses nomes aí importantes também, ó. O 4, isso aqui é uma revisão, tá? O 4 é o numerador. E o 5 aqui nesse caso é o denominador. Ok? E aí a gente faz o numerador dividido pelo denominador. Então a gente vai fazer 4 dividido por 5. Vamos ver como é que fica essa divisão? Primeiro a gente pensa assim, 4 dá para dividir por 5? É uma divisão exata? Não, não é, né? A gente aprendeu a fazer essa divisão ano passado, é divisão com vírgula. Então a gente coloca 0, porque não dá, vírgula, e vem aqui e coloca um 0. Mas esse 0 daqui não saiu da minha cabeça, eu não inventei ele agora. Ele é o 0 decimal.
Porque a gente sabe que 4 é a mesma coisa que 4,0. Quando você fala 4 reais, na hora de escrever você não escreve assim, 4,00? Então você poderia colocar quantos zeros você quisesse ali, tá? Então beleza, a gente vai fazer então 4,0 dividido por 5, vamos lá. Olha só, esse 4,0 agora ele ficou parecido com 40. E 40 dividido por 5 dá 8 vezes. 8 vezes 5 dá 40, para 40 não sobra nada. Ou seja, a nossa resposta ali ficou menos 8 décimos. Lembra da leitura disso? A gente tem 4 quintos, 4 quintos negativos equivalem a 8 décimos negativos. Pessoal, isso aqui é importante para a gente relembrar, né? É importante eu colocar aqui só para a gente relembrar a forma de escrever 4 quintos, 8 décimos, que é o número decimal. Mas a gente vai passar por umas revisões maiores aí de nomenclatura daqui a pouco, tá? Bom, mas vamos lá. Então, transformar isso, vamos fazer mais exemplos. Eu acho que fazer mais exemplos é importante agora, né? Eu vou deixar esse aqui. Eu vou colocar ele como exemplo número 1, romano aqui, e vamos fazer um exemplo 2. O nosso segundo exemplo, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser a fração mais 2 sétimos. Igual a, aí eu vou pôr o número decimal. Vamos fazer essa divisão para cá para aproveitar o espaço. Então, olha só, 2 dividido por 7. 2 dá para dividir por 7? Não. Então a gente coloca 0, e põe aqui, ó, um zerinho como se estivesse virando 20. Na verdade ainda é 2, mas é 2,0. 20 dividido por 7 dá 2 vezes. 2 vezes 7 dá 14. Sobram 6. Estou fazendo o método longo agora. Aí a gente coloca o outro zero e continua a conta, como se tivesse milhões de zeros aqui assim. Né? Fiz até em 3D assim, ó. Parece que ele está indo num túnel infinito. Bom, 60 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 7 dá 56. Sobram 4. Põe o zero. 40 dividido por 7, 5 vezes 7, 35. Sobra 5. Põe o zero. 50 dividido por 7 dá 7. 49. Sobra 1. Eu acho que o espaço já acabou, né? Vocês já nem estão vendo esse 1 que sobrou. Então, o que vai acontecer aqui? Isso vai dar uma dízima periódica. Eu vou até continuar aqui, ó, só para vocês observarem. Sobrou 1, né? Aí eu coloco 0. 1 vezes 7, 7. Para 10, sobram 3. 3 aqui. Aí coloco um 0. 30 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Sobram 2. Coloco um 0. 20 por 7 dá 2 vezes, que dá 14. Sobram 6. Aí você vai falar, opa, peraí, repetiu o que aconteceu aqui no começo. E quando repete, a gente diz ó, que esse 2 repetiu esse 2, é uma dízima periódica. Então, o nosso resultado ele vai ser mais 0,285714, 285714, e você pode colocar uma barra aqui em cima para dizer que esse número se repete infinitamente. Tudo bem, gente? Então, essa é a nossa transformação de fração em decimal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora o contrário. A gente vai transformar decimal em fração. Então, deixa eu apagar aqui. Ó, vamos fazer o apagão aqui. Ó. Depois vocês voltam o vídeo aí, assistem milhões de vezes até entender bem como que faz essa divisão, quem tem dificuldade. Então, agora é transformação de... Papum. Transformação de decimal em fração. Só que o tipo de decimal que a gente aprende aqui no 7º ano
para transformar decimal em fração, por enquanto, é o decimal finito só, não infinito, tá? Então a gente vai começar com um exemplo aqui. E esse exemplo 1, ele vai ser um número decimal finito, né? Vamos lá, exemplo 1. Eu vou colocar o número... esse aqui. A gente costuma chamar esse número de 0,6, né? 0,6. Só que tá errado chamar de 0,6, porque isso é a forma de ditar para alguém. Falar símbolo por símbolo, né? A leitura correta desse número é 6 décimos. Resumo e lembrança rápida. Centena, dezena, unidade, décimo, centésimo, milésimo, tabelinha do sexto ano. Lembra dela? Responde aí. Olha lá, a gente tem uma vírgula aqui, certo? A vírgula do número sempre está aqui, ó, entre a unidade e o décimo. Então esse 0,6, ele na verdade é 6 décimos. Agora, por exemplo, esse é o exemplo 1, né? Vamos fazer, já deixar pronto aqui o exemplo 2, só para usar a tabela que eu já vou apagar. Olha o exemplo 2. 0,75? Não! 75, vamos ver. Vamos esticar aqui as linhazinhas da nossa tabela. 75 centésimos. E assim por diante, gente. A leitura é desse jeito que a gente faz, tá? Então vamos lá. Já que a gente faz a leitura desse jeito, tem outro carinha que costuma ser chamado de 6 décimos, que é esse aqui, ó. 6 décimos. Tem outro carinha que costuma ser chamado de 75 centésimos. São eles mesmos. Isso é um jeito de fazer, gente, pensando no nome do número, tá? Existe um outro jeito de fazer, também bem simples, que é assim, ó. Escreve o número e tira a vírgula. Escreve assim, ó, 0,6. Tirou a vírgula? Aí o que você faz? Embaixo você coloca o número 1. Colocou? Agora vem cá e conta. Quantas casinhas tem à direita da vírgula, depois da vírgula aqui, ó? Uma só, né? Então você põe um 0. Aqui é a mesma coisa, escreve 0,75. Escreveu? Aí você coloca o 1 aqui embaixo. Colocou? Aí você conta 1, 2 casinhas, 0, 0. Tudo bem, gente? Esse método é bastante prático de contar as casinhas, tá? Se você teve dificuldade, volta um pouquinho, vê com calma, que é um método assim que ajuda muito a gente a entender, a conseguir resolver, tá? Eu vou apagar aqui agora porque eu vou fazer algumas coisas a mais com esses números. E depois eu vou trabalhar com negativos também, tá bom? Olha só, vamos apagar. Pronto. O que a gente vai fazer aqui? Vai simplificar essas frações. Lembra disso? Simplificação. Então, ó, essa fração pode ser simplificada por 2. Ok? Por 2. Então, eu vou ficar com 3, não precisa do 0 mais, né? 3 quintos. Pronto, 3 quintos é igual a 6 décimos. Olha que maravilha. Agora essa daqui, olha só. Eu vou simplificá-la primeiro por 5. Eu sei que dá para simplificar por um número maior. Quem tá bom de conta aí, ó, e tá pronto para ir pro programa do Luciano Huck lá para responder aquelas contas lá naquela velocidade violenta, já tem até a resposta. Mas 75 dividido por 5, 75 dividido por 5 vai dar 15. 100 dividido por 5 vai dar 20. Aí você vai falar, opa, dá para simplificar mais aí, professor. Dá para simplificar por 5. Tá aí, ó, por 5. 75 dividido por 5 dá 3. E 20 dividido por 5 dá 4. Você ia imaginar que esses dois números decimais fossem tão parecidos em forma de fração? Não iria imaginar, né? Incrível, né, gente? Então é isso, ó. Dois números decimais muito parecidos em forma de fração. Bom, agora o que a gente vai fazer? Um terceiro exemplo, onde eu quero colocar um número negativo para vocês. Ah, não podia esquecer, o número negativo deve aparecer aqui também, né? Então vamos lá. A gente vai ter aqui menos... Deixa eu colocar um que tem parte inteira agora, para vocês se acostumarem também com parte inteira. Como que a gente lê esse número? A maneira correta de ler é 2 inteiros e 4 décimos negativos. Lembra da técnica que eu falei para vocês aqui, ó?
Escreva o número sem a vírgula. Pronto, escreveu. Barra de fração, feita. Se você se incomodar em pôr o menos aqui, por enquanto, não tem problema colocar aqui na frente da fração, não. Pode ser. É que tem gente que fala, por que tá no 24 e tal? Na verdade, vocês vão descobrir depois que tanto faz, tá? Mas por enquanto pode pôr aqui. Tá, colocou o 24. Embaixo você coloca o 1. Quantas casinhas tem à direita da vírgula? Uma, muito bem. Então aí vai ficar 10. 24 décimos. Legal. Aí o que a gente faz, professor? Simplifica por 2. E vamos obter... Olha lá, vamos obter menos 24 por 2 dá 12, 10 por 2 dá 5, menos 12 quintos. Tá aí a nossa fração. Certo, gente? Então essa primeira parte aqui da nossa videoaula era para conceituar um pouco para vocês a ideia de número racional nas suas duas formas que a gente está estudando, que é a fracionária e a decimal, tá? Fracionária e decimal. Bom, uma outra coisa que a gente vai falar agora também com vocês é sobre o pensamento da divisão como número racional. Eu vou colocar uma divisão aqui para vocês. Vamos apagar esse pedacinho aí que tem de lousa. Eu vou apagar essa parte de transformação. Pronto. E agora a gente vai falar sobre divisão de números inteiros resultando em números racionais. Divisão de números inteiros resultando em números racionais. Aliás, gente, sabe por que número racional se chama número racional? Número racional se chama número racional não porque a palavra racional tem a ver com a ideia de raciocínio, né? Tipo animal racional e irracional. Não, não é isso não. Número racional tem relação com a ideia de razão. A palavra racional, ela é uma derivação da palavra razão. É claro que a palavra razão tem a ver com raciocínio também, mas a razão no nosso sentido aqui é aquela razãozinha que é um sinônimo da palavra fração. Então razão é sinônimo de fração, é a mesma coisa que fração. Portanto, número racional é número que pode ser representado em forma de fração. Voltando para a aula. Bom, então é isso aí. Número racional é número que pode ser escrito em forma de fração, né? E a gente viu que eles também podem ser escritos na forma de número decimal. Bom, agora vamos pensar numa divisão de números inteiros. A gente já tinha visto isso. Quando eu faço, por exemplo, menos 12 dividido por menos 25. Olha só, olha para essa divisão. Para fazer essa divisão, a gente sabe que a gente tem que fazer a regra de sinais, e isso a gente já estudou lá nos números inteiros. Lembra dela? A regra de sinais da multiplicação e da divisão, elas são iguais. É aquela regrinha de sinal que a gente faz assim, ó. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. É uma tabelinha assim simples de tudo que a gente faz para lembrar, ó. Então ali eu tenho sinais iguais, eu tenho menos com menos. Então isso daí vai dar mais, vai dar um resultado positivo. Mais. Agora quanto que vai dar esse resultado? Agora é só fazendo a divisão. Então a gente faz. Aliás, a gente pode representar assim, ó. Mais. Uma das possíveis respostas para isso é mais 12 25avos. É uma fração. Ok, já é um número racional. Mais fácil fazer isso, né? Todo mundo gostou da ideia. Mas às vezes eu vou pedir decimal. Então vamos lá. 12 dividido por 25. Vamos fazer essa conta.
Então 12 por 25 não dá, eu tenho que colocar 0, é menor que o inteiro. Aí eu coloco um 0 aqui para continuar, né, aquele zerinho que tem depois da vírgula, e aí sim, 120, aí cabe em 4 vezes. 4 vezes 25 dá 100, e resta 20. Aí eu coloco outro 0, né, desses zeros infinitos que a gente tem aqui, ó. Eu coloco outro 0, então vai ficar 200. E 200 dividido por 25 é uma conta exata, dá 8 vezes exatas, 8 vezes. 8 vezes 25 dá 200. E o nosso resto dá 0. Portanto, esse resultado também pode ser mais... Pensaram que eu ia falar 0,48, né? 48 centésimos. A voz até falhou. 48 centésimos. É isso aí. Tudo bem, gente? Então é assim que a gente trata a divisão quando a gente está pensando na divisão como número racional. Pessoal, um último ponto importante que a gente precisa falar nessa nossa aula é sobre frações irredutíveis. E trabalhando ainda com números positivos e negativos, porque os racionais eles serão positivos e negativos, né? É diferente do estudo que a gente fez no 6º ano de frações, que só falava de fração positiva. E aqui pode ser positivo e negativo. Então vamos colocar assim, ó. Frações irredutíveis. Quando a gente fala de frações irredutíveis, a gente está pensando em simplificação, né? Simplificação. Tá legal, então a gente vai fazer simplificação de frações, ok. Então eu vou pegar, por exemplo, essa fração aqui, ó, 9,36 avos. A fração menos 9,36 avos, opa, ficou feio esse 9 aqui. Pronto, melhorou um pouquinho. A fração menos 9,36 avos, ela é uma fração redutível, ó. Tampo o I, o IR fica redutível, tá? Então ela pode ser simplificada. Por quanto, professor? Pode ser simplificada por 3, por exemplo. Ok? Aí a gente simplificando por 3, o que vai acontecer com a nossa fração? Ela vai continuar sendo menos, só que agora ela vai ser 3/12. Pergunto a vocês, essa fração 3/12, vocês acham que ela é irredutível? Não, ela é redutível, então dá para a gente dividir ainda por 3. Ok? Dividir por 3, beleza. Então como que ela vai ficar? Vou fazer de outra cor, vou fazer de preto de novo agora. Vai ficar menos 1/4. Ou seja, essa fração inicial ela correspondia a menos 1/4. Tudo bem? Outra coisa que a gente faz aqui é quando a gente tem um número decimal e vai transformar na forma fracionária, por exemplo, ó, se eu tenho o número menos 1 inteiro e 24 centésimos, e eu quero transformar ele em forma fracionária, eu faço assim, ó, eu escrevo menos 124, isso aqui a gente já viu um pouco antes, né? E embaixo 100, porque é centésimos, lembrando... Professor, como é que você sabe que é 100? Porque tem 2 zeros, 2 casas decimais, tá? E essa fração, ela é uma fração redutível. Temos que reduzir para ela ficar simplificada, para ela ficar irredutível. Então a gente divide por 2, por exemplo, sempre usando números primos, né? E aí vai ficar menos 62/50. Dá para simplificar mais? Dá para simplificar mais. Por quanto que a gente pode simplificar? Por 2 de novo. Nem sempre é por números iguais, que nem nessas duas, às vezes é diferente, tá? Então 62 dividido por 2 vai dar 31. E o 50 dividido por 2 dá 25. Dá para simplificar mais? Imagino que muitos estão pensando que não, e alguns até lembraram que o 31 é primo. Gente, se o 31 é um número primo, ele só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Ele não pode ser dividido por outro número. Então, eu teria que dividir isso aqui por 31. Tá legal, mas se eu dividir por 31, embaixo também teria que ser dividido por 31. Só que o 25 não dá para dividir por 31, ele é menor que 31. Então, não vai dar para reduzir.
Tudo bem, gente? Então isso é para a gente ter uma noção, né, dessa parte inicial de números racionais, beleza? Então é isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, aperta o botãozinho aqui embaixo de inscrição. Aperta o sininho para receber notificações. E principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem!